nós vamos trazer para vocês aqui o erro do autor de um livro só. Imagine você com aquela cena clássica, onde você passa meses, talvez anos, escrevendo seu livro, o livro fica pronto, o exemplar físico chega na sua mão, o coração bate forte, isso eu posso falar de propriedade, quando eu recebi meu primeiro livro do CLT ao MKT, foi uma emoção muito grande, e não tem por que não se emocionar, porque um livro físico nas mãos é um filho que você projetou, planejou durante meses, durante anos, mas de nada adianta você escrever um livro, chegar, mandar imprimir, publicar, mandar imprimir, e chegou o livro físico. Agora, o que eu faço, Gisele? Conta para a nossa audiência qual é o passo de quando chega o livro físico nas mãos, o que todo autor deveria fazer. Então, né, primeiro que a gente tem que, vamos posicionar o que a maioria faz, né, que a maioria não vai lá conversar com alguém para vender, ou não vai ofertar o seu livro, né, então assim, chegou o livro na mão, seus primeiros amigos já compraram, a sua avó, sua tia, sua mãe já comprou o seu livro, e aí começa a bater aquela realidade na porta, assim, poxa, o que eu vou fazer só com ele? O que eu vou fazer com esse monte de livro que chegou e que está aqui, né? Quando a gente para pensar nessas horas, o escritor ele pensa assim, ó, que depender da livraria, de depender da venda desse exemplar na livraria é o caminho mais rápido para resolver essa frustração, né? E para resolver essa solidão que bate do tipo assim, ó, poxa, vendi meu livro para algumas pessoas e acabou, né? Só que o segredo, né? Já vamos começar a live já contando um segredo para vocês. O livro, para quem vive de livro, para quem tem o livro como uma das suas fontes de renda, vocês precisam entender que o livro ele não é um produto isolado. O livro ele é um produto que apresenta o escritor, que apresenta o palestrante, que apresenta o profissional, né? Ele é só uma pequena semente. O livro, ele é uma propriedade intelectual, ele é muito versátil, né? Mas, para que ele possa geralmente ser um gerador de renda, é necessário que você crie um ecossistema ao redor do seu livro. Você não pode pensar no seu livro de forma isolada. Tipo, escrevi meu livro, publiquei, coloquei lá na Amazon. Nossa, agora ele vai vender rios. Agora ele vai vender... Eu vou faturar milhões com esse livro porque ele está lá na livraria física ou ele está lá na prateleira da Amazon, ou eu coloquei ele para vender no Mercado Livre. Não, gente. Você tem que entender que ele é só uma pequena semente que você vai precisar cultivar para que ele forme uma raiz, para que ele consiga explodir e dar frutos, né, Jeff? Exatamente, né? Aquela falácia de quando o pessoal diz assim, mas quanto é que você ganha vendendo livro? O que a gente tem muito claro dentro da editora NPE é que realmente você consegue viver de livro, mas você precisa pensar estrategicamente, pensar que o livro ele é a gente diz aqui na editora que é tipo o produto abre carteiras, digamos assim, mas eu vou dizer para você como escritor e estrategista, você tem que ter o seu livro como um abre portas para novas oportunidades. Se você está escrevendo um livro somente para, eu vou escrever um livro para vender e acha que vai ganhar muito dinheiro com o seu livro, eu lamento te dizer que você, claro, vai ter uma renda extra com livros. Agora, quando você começa a criar um ecossistema, quando você entende o verdadeiro jogo dos grandes best-sellers, dos escritores que vendem centenas e milhares de livros, o que eles fazem? O livro é apenas um meio para chegar a outras oportunidades. E na live de hoje, talvez nós vamos trazer muitos conceitos desses para você dentro desse ecossistema. Mas entenda de uma vez por todas o seguinte: se você escreve um livro e acha que o livro vai render centenas de milhares de reais, eu tenho que te confessar, não é somente o livro que vai fazer com que vocês
viva dessa renda. Um livro, como eu disse agora um pouquinho antes, ele é um produto que abre portas para novas oportunidades. E quando a gente diz isso, a gente pode estar falando de você se tornar um palestrante, de você se tornar uma referência no assunto do seu livro, de você ser um agente de transformação para transformar e ajudar outras pessoas que talvez passam ou passaram pelo mesmo motivo que você, um desafio, algum momento delicado da vida, ou você pode ser um agente de inspiração, fazer com que as pessoas vejam, enxerguem em você uma referência naquilo que você faz. Quando você começa a entender o jogo desse ecossistema, quando você entende que o livro é apenas um meio para você alcançar outras pessoas, ou para abrir novas oportunidades na sua carreira, ou para você escalar a sua carreira, se você já é um mentor, um professor, um palestrante, tudo muda. E aí o caminho é muito mais rápido que você depender somente de venda de livrarias, depender das vendas da Amazon, né? E aí você sai daquela frustração financeira, daquela solidão, daquele escritor que espera e aguarda que as livrarias, a Amazon venda, e começa a se tornar um escritor que vende com autoridade, porque você entrega valor na vida dessas pessoas, dos seus leitores, da sua audiência, e à medida que você entrega valor, o que acontece? As vendas naturalmente acontecem. E aí, ele é só um meio para que você alcance novos patamares, novos lugares e novos resultados, né, Gisele? Exatamente, né? O livro, ele é, como eu falei antes, ele é uma semente para você construir a sua marca pessoal. Ele é uma semente para você fazer brotar toda a sua autoridade em formato de vários outros produtos. Por quê? Porque você pode entregar o mesmo conteúdo que está dentro desse livro para públicos diferentes. Tem gente que não gosta de ler, mas gosta de ouvir. Então, por que não transformar este livro num audiolivro, né? Por que não transformar esse livro num podcast? Não é num podcast, em um vídeo do YouTube, onde você vai comentar o seu próprio livro, né? Tem gente que vai querer aplicar o que ele aprendeu no seu livro na prática. Então, ele vai te procurar, ele vai te conhecer, ele vai conhecer sua história, vai conhecer o seu método e vai te procurar para aprender mais sobre isso. E é assim que você vai realmente criando esse ecossistema. Por quê? Porque quando você diversifica tudo que você está apresentando, você vai ganhando autonomia, né? Como o Jeff bem falou, você deixa de ser o refém daquele algoritmo da Amazon, de ser o refém daquela prateleira da livraria e tudo mais, e você vira realmente a cara da sua marca, o representante da sua marca, a pessoa que eles vão lembrar quando se falar sobre o assunto do assunto do qual você escreve. Então, quando você alimenta esse ecossistema, quando você faz tudo isso, você está fazendo, o que você está fazendo? Você está fazendo crescer toda essa história, né? Então, esse ecossistema, ele vai se alimentando, ele vai se retroalimentando. E aí você pode pensar assim, beleza, então já entendi isso. Aí a pergunta é, como é que eu faço para tirar isso do papel e colocar realmente na prática, né, Jeff? Então, a gente vai mostrar algumas coisas para vocês, né? Exatamente, né? Fazer com que seu livro se torne um dinheiro vivo através de experiências ao vivo, né? Olha só, se torne um dinheiro vivo através de experiências ao vivo.